O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco. Um bom dia a todos. Que bom estar na sua presença. Que bom estarmos juntos pela Rede Século XXI, pelos nossos aplicativos, que fazem com que a palavra de Deus neste momento chegue à sua vida, chegue ao seu coração. Que esse dia para todos nós, amados, seja um dia de alegria. Que esse dia não seja um peso, não seja um momento de tristeza, mas motivo de louvor a Deus. Por isso diga no seu coração: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por consagrar mais uma vez o meu dia a Ti, suplicando o Teu amor e a Tua misericórdia. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto de hoje que nós ouvimos no Evangelho, ou seja, esta pequena perícope, um pequeno texto da Sagrada Escritura, na verdade é sequência daquilo que nós escutamos, refletimos e meditamos no dia de ontem. Após a cura do cego de Jericó, Jesus continua a sua missão. Qual é a missão de Jesus? Anunciar o reino de Deus. E depois, no segundo momento, subindo à cruz, manifestar-se em nossa vida como Cristo Salvador, como Redentor de toda a humanidade. Jesus veio para isso. Jesus veio para anunciar o reino do Pai, para anunciar o reino de Deus. E Lucas nos colocou ontem um texto que mostrava justamente isso com as atitudes de Jesus. No dia de ontem nós vimos e fomos apresentados a um Cristo que cura, que liberta. Quando o cego se aproximou e gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus curou. Jesus o libertou da sua enfermidade, anunciando que no reino de Deus, no reino dos céus, não haverá mais sofrimento, não haverá mais cegueira, não haverá mais dor. Hoje, no texto que é próprio de São Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10, Jesus continua passando por Jericó. Qual o caminho de Jesus? Passava por Jericó a caminho de Jerusalém, aonde abraçaria o segundo aspecto da sua missão, aonde sofreria o mistério pascal, a sua paixão, a sua morte e também a sua ressurreição. Jesus passa por Jericó, continua vivendo o seu ministério, por onde passava anunciava o reino de Deus,
a libertação através das suas palavras, através de exorcismos e através de curas, como fez na liturgia de ontem. Então, lá existia um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu não era um homem qualquer, amados. Era o chefe dos cobradores de impostos. Um homem rico, porém, um homem mal visto pela sociedade, considerado um pecador público por causa da sua função, considerado um pecador público por causa do seu trabalho. Nós sabemos muito bem que no tempo de Jesus, os cobradores de impostos eram mal vistos pelo povo, pela sociedade, pois eram considerados ladrões, desviavam o dinheiro do povo, e mais do que isso, exploradores a serviço do Império Romano, traidores da própria pátria. Assim eram vistos os cobradores de impostos. Mateus, apóstolo do Senhor, era um cobrador de impostos e foi chamado para estar bem próximo de Jesus. Hoje, o texto nos coloca diante da história de Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, homem rico, e assim como nos fala o texto, homem pequeno, de baixa estatura. Com certeza Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, porque quando ele ficou sabendo que o Senhor passaria, ele se posicionou. E sabendo que ele era baixo, que a multidão estava à sua volta e que ele não veria nada, ele subiu num pé de sicômoros, num pé de figo. E quando Jesus veio, quando Jesus passou, o Senhor não o conhecia. E o que mais me chama a atenção neste texto, no evangelho de hoje, é que Jesus o chama pelo nome, sem que eles nunca tivessem se encontrado. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Jesus o chama pelo nome. Assim como chamou Natanael e disse: Natanael, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Jesus chama Zaqueu pelo nome, porque o Senhor, Ele sabe de tudo, porque o Senhor nos conhece. E é justamente desta forma, pelo nome que dá e que entrega a nossa dignidade humana, que o Senhor nos chama. Hoje o Senhor te chama pelo nome. Vem, eu quero ficar na tua casa. Vem, abre o teu coração. Eu quero permanecer bem perto de ti. O chamado de Jesus a Zaqueu nos faz refletir. Será que estamos, de fato, nos esforçando, amados, para nos encontrarmos cada vez mais com Jesus? Zaqueu, amado, saiu da sua zona de conforto. Ele se preparou, ele subiu na árvore. Ele sabia que Jesus passaria por aquele caminho. E ele sentiu esse desejo no seu coração: eu quero ver o Senhor, eu quero estar com o Senhor. Que esse desejo também esteja bem vivo dentro do teu coração aí, que reza em casa comigo. Queira estar com Jesus, queira ver Jesus, prepare-se para isso. Saia do seu comodismo, das suas tristezas, da sua falta de fé, e queira ver Jesus. Prepare-se, pois o Senhor, Ele está passando agora à tua frente. Não deixe o Senhor passar. Permita que o Senhor te veja mais uma vez e que te chame pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Frequentemente, amados, nós abrimos o nosso coração para tantas coisas ruins, não é? O rancor, a falta de perdão, a inveja, o ódio, os sentimentos tão mundanos. Que hoje nós possamos abrir o nosso coração para Jesus, para que o Senhor possa passar e se instalar de fato em nossa vida. E o povo reclamou. Por quê? Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Jesus foi julgado.
Zaqueu foi julgado, não é? Mas a presença de Cristo, e o Evangelho de hoje nos mostra, nos impele para que sejamos pessoas melhores. Zaqueu ficou de pé e disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Foi isso que ele disse ao Senhor. Ele quis uma nova vida, porque o Senhor lhe chamara, e aquele chamado mudou toda a sua história. Ele passou a seguir Jesus. Como é grande a misericórdia de Deus. O Senhor disse a Zaqueu: na sua casa, hoje a salvação entrou nesta casa. Como é grande a misericórdia de Deus. Amados, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os pecadores. É o que diz o texto de Lucas 5, Mateus 9, Marcos 2. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, mas sim os enfermos. Jesus trata o pecado como uma enfermidade. É interessante esta abordagem de Cristo. Quem é que está doente? Aquele que está vivendo no pecado. Não apenas as doenças físicas, mentais, espirituais, mas o pecado é uma doença que precisa ser erradicada de dentro da nossa vida, de dentro do nosso coração. Por isso, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Ele quer nos libertar, Ele nos chama pelo nome, para que possamos segui-lo cada vez mais de perto. E assim como nós ouvimos, tanto no Salmo quanto na primeira leitura, que possamos alcançar a vitória, pois a salvação, segundo São João, segundo o salmista, no Salmo 14, a salvação é a nossa vitória. É esta vitória que nós devemos cada vez mais querer alcançar dentro da nossa vida. Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Eu quero, Senhor. Por isso que o meu sim seja sim, que o meu não seja não, e que todo aquele que é morno, que seja vomitado, como disse o livro do Apocalipse, da presença do Senhor. Que o teu sim seja para Deus, e que o teu não seja para as coisas do mundo que te afastam do Senhor, que te afastam desta vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.